Assuntos que nós vamos falar hoje na nossa palavra, e eu confesso para vocês que o meu coração está contente, está alegre por vocês, pela resposta. E nós vamos continuar nesse mesmo propósito hoje. A palavra que vai ser ministrada, ela vem de encontro a uma necessidade da nossa geração, em relação a algo que tem sido o grande projeto do inimigo, de destruição. E o título da minha palavra é o resgate da família. Amém? O resgate da família. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí, lá no livro de Gênesis, capítulo 2. Só precisa abrir no Gênesis 2, 21 ao 24. Eu vou ler outros dois textos. Se você precisa abrir só o primeiro, os outros eu já tenho aqui. Você não precisa abrir, só prestar bastante atenção. Você que está em casa, queridos, se aconchegue aí, não ao ponto de dormir, tá bom? Mas fique confortável aí, que a palavra do Senhor alcance a sua casa, a sua família. Palavra direcionada para a família, palavra direcionada para nós como família, E nós vamos falar sobre alguns pontos, que nós precisamos resgatar para que a nossa casa, a nossa família vá bem, para que nós possamos retomar alguns princípios que foram perdidos. Embora a palavra vai ser um pouco superficial, a gente não vai aprofundar em muitos temas, mas dentro daquilo que a gente vai falar, eu queria que você abrisse seu coração e que você tivesse um estalo aí de mente, de memória, e que você clamasse para que o Senhor trouxesse à sua mente tudo aquilo que precisa ser mudado na sua casa, tudo aquilo que precisa ser mudado na sua família, no seu casamento, no seu relacionamento com os seus filhos, para que a sua família esteja alicerçada na rocha e nos propósitos ao qual ela foi criada. Amém? Todos encontraram? Gênesis capítulo 2, versículos 21 ao 24, diz o seguinte: Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e esse adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne, e da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. E o homem disse: Esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Se eu pudesse definir todo esse texto em uma palavra, eu definiria, esse texto como família. Nesse texto nós vamos ver que lá no início, o grande propósito de Deus, muito definido, não foi escrito nas entrelinhas, foi extremamente bem definido, que foi a criação de algo que nós denominamos família. Então a primeira coisa que a gente precisa entender, segundo essa palavra, é que a minha família, o fator de sermos família, não foi obra do acaso, não foi algo que surgiu, mas família é um projeto criado por Deus, e nós precisamos entender isso, amém? Vamos continuar lendo aqui alguns outros textos, lá no capítulo 1, a gente volta um pouquinho, não precisa abrir, do mesmo livro de Gênesis está escrito: Sedes fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Novamente eu defino como família. No primeiro texto há aí a criação da mulher, Deus havia criado o homem estava só, e viver só, todo mundo sabe que é muito difícil, é muito complicado, todo mundo gosta de companhia. Eu tenho uma boa companhia e quero viver com ela até Jesus nos buscar, e eu entendo que isso é um projeto de Deus. Deus não me criou para estar só, então Deus cria o homem e a mulher, e lá no versículo 28 do capítulo 1, ele dá agora mais algumas instruções, que nós vamos entender de maneira ainda mais clara, que era a família que Deus criava. E ele diz então: Sedes fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Isto é família, amém? Eu vou ler mais um texto, para a gente confirmar aquilo que a gente está falando, que está lá em Salmo 127, versículo 3, que vai dizer o seguinte: Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele
dá. Então nós vamos entender, queridos, que a família foi criada por Deus, pré-estabelecida, pré-definida. Não adianta quererem mudar isso. Nós sabemos que o fator família tem sido, ou tem aí, muitas coisas tem buscado mudar o fator família, mas nós sabemos que a família é a junção de um homem e de uma mulher. E agora a segunda ordem, né, quando um homem e uma mulher junta, o resultado, gente, está ali, ó. São os filhos, não é verdade? E nós sabemos cientificamente que para ter filho, somente com a junção de um homem e de uma mulher. Isso é família criada por Deus. Essa é a família criada por Deus. Outros tipos de família têm sido criados aí, queridos, e nós respeitamos. Mas o que Deus criou foi a junção do homem e da mulher. E nos deu os filhos. Ele nos dá os filhos como herança, como presente. Queridos, eu quero abrir alguns parênteses aqui. E eu quero que você preste muita atenção. Até coloquei aqui, e para mim ficar bem gravado na minha mente. A família é o grande projeto de Deus para essa terra. Amém? Eu ouvi só um amém. Eu vou repetir. Quem estiver em casa vai dar um amém bem glorioso, bem forte. Você que vai estar aqui também vai dar um amém forte. A família é o grande projeto criado por Deus para essa terra. Amém, eu tenho a minha família, glória a Deus. Eu tive um pai e uma mãe, nasci deles, é a minha família. Eu tive o privilégio de sair da casa do meu pai e da minha mãe e constituir a minha família. Os meus filhos vão crescer e vão constituir a família deles, e nós só estamos aqui porque a primeira família foi criada por Deus lá atrás, e esse é o projeto que dá continuação na raça humana. Gostem ou não, doa a quem doer, mas cientificamente só existe família porque a primeira família foi criada lá atrás. Só que aqui eu abro um outro parêntese, queridos. Se a família é o grande projeto de Deus, então o grande projeto do diabo é tentar deturpar o grande projeto de Deus, que é a família. Então nós precisamos estar muito atentos, porque se o grande projeto de Deus é a minha casa, é a minha família, é a sua família, o grande projeto de Satanás é deturpar aquilo que foi criado por Deus, é tentar frustrar o plano de Deus. Nós sabemos que ele não é capaz, mas nós sabemos que ele tem influenciado muitas famílias, e a nossa geração tem vivido uma grande deturpação do projeto original de família, criado por Deus. Então, se família é o grande projeto de Deus, destruir a família é o grande projeto de Satanás. Esteja atento em relação a isso, queridos. É um tema muito profundo, a gente poderia falar muito, mas eu separei aqui algumas coisas. Nós precisamos resgatar os valores perdidos na família, e nós sabemos que no decorrer dos anos muitos valores têm sido perdidos. Nós sabemos que muitos princípios que talvez nós aprendemos lá atrás, hoje nós já não praticamos. Nós sabemos que muitas coisas que deveríamos praticar dentro da nossa casa, segundo aquilo que a palavra nos ensina, nós não praticamos, mas nós não podemos nos acomodar, e principalmente nos dias de hoje nós precisamos resgatar valores que foram perdidos dentro da nossa casa. E se a nossa geração não resgatar esses valores e colocá-los em prática, nós não saberemos quais serão as consequências que as gerações futuras viverão. Para quem estiver anotando, quem não quiser anotar, pode me pedir depois que eu passo para você esse pequeno estúdio. Vamos falar de 3 práticas que precisam ser resgatadas na família, para que a sua família vá bem, para que haja saúde na sua casa. Não estou falando de saúde física, mas que a saúde familiar, o bem-estar, para que a verdadeira prosperidade na sua casa seja mantida. E nós não podemos ignorar, né, esses fatores aqui. Eu separei apenas 3, e depois você vai meditar, depois você vai chegar em casa e você vai buscar na sua memória, você vai estudar outros princípios que você precisa resgatar. Mas vamos usar o nosso tempo aqui para falar desses 3 princípios, e no final dessa palavra eu quero orar por sua casa, eu quero orar por sua família, eu quero orar por seu casamento, para que o Senhor venha trazer a verdadeira prosperidade que o mundo não dá, a verdadeira prosperidade que não é o dinheiro que traz, a prosperidade que vem do Senhor.
Primeira prática, que é o melhor, né? Vou colocar como resgate. O primeiro resgate que nós precisamos trazer para a nossa casa. Se na sua casa isso não foi perdido, glória a Deus. Se foi perdido, você precisa ficar de orelha em pé e você precisa resgatar. E a primeira prática, queridos, eu estava ontem à noite examinando e quando eu fui preparar a minha palavra, eu coloquei esse ponto aqui, pensando nas fotos, né, que a gente recebeu após o jantar de casais ontem. E o primeiro resgate que nós precisamos manter vivo na nossa casa é o resgate da mesa. Fala, Jeová, né? Quantas famílias, queridos, já não se assentam mais à mesa, né? José Ludovino, quantas famílias? Eu não sei como era na casa de vocês, eu tenho só 35 anos. Muitos de vocês têm muito mais experiência que eu. Mas eu me lembro que um dos princípios que eram muito fundamentais na minha casa, enquanto eu era criança, era a mesa. E nós tínhamos o momento da mesa como algo muito precioso. E eu me lembro que meu pai trabalhava de turnos em turnos, né? E um dos turnos ele chegava ao meio-dia. E eu me lembro que lá em casa a gente preparava a mesa, mas nós só tínhamos aquela refeição quando meu pai chegava, porque a família estava completa, então todos se assentavam à mesa, e aquele era um momento precioso, onde a gente podia conversar, onde um discipulado, né, muito íntimo acontecia, porque ali era o nosso momento de intimidade. A mesa traz proximidade, não é, pastor Jorlando? Lá com 4 crianças, hein? 4 crianças em volta da mesa, a pastora Sidinalva tentando apaziguar a situação, né? Mas como é precioso isso, queridos. E o tempo passa, e hoje eu tenho saudade da gente sentado na mesa com os meus pais. Mas eu mato essa saudade quando eu vejo que hoje eu tenho os meus filhos, eu tenho a minha esposa. E lá em casa, né, principalmente o Vitor, ele ama arrumar a mesa. E ele ama quando nós nos assentamos ali em roda da mesa para fazer a nossa refeição. Queridos, o que faz a diferença não é a qualidade da comida que você vai colocar na sua mesa. Não são os talheres. O que vai fazer a diferença não são as porcelanas. O que vai fazer a diferença, queridos, não é se é uma comida cara ou se é algo simples. O que vai fazer a diferença é que nós precisamos resgatar o momento onde nós nos assentamos à mesa, deixamos o nosso celular de lado e simplesmente comemos juntos. Para muitos isso é apenas um detalhe, mas eu quero afirmar para você, se você resgatar a mesa na sua casa, muitas coisas vão mudar. Pastor, mas infelizmente a gente não consegue estar à mesa todos os dias. Aí lógico, nós sabemos que hoje, né, nós temos outros fatores, outros problemas, e talvez durante o almoço você não está com toda a sua família, mas busque semanalmente separar dias específicos e faça, queridos, um bom momento à mesa com a sua esposa e com os seus filhos. Isso fará toda a diferença. Primeiro valor que você precisa resgatar lá na sua casa, queridos, é o princípio de se assentar em volta da mesa. Amém? Quantos vão praticar isso? Amém? Você que está em casa, querido, se você perdeu esse princípio aí na sua casa, resgate esse valor, resgate o princípio de preparar uma refeição, colocar os seus filhos à volta. Ah, pastor, mas os meus filhos já se casaram, já foram todos embora. Prepara aquele almoção de domingo, traz todo mundo para casa, tenha comunhão. Durante a semana, sente você e a sua esposa e tire esse tempo a dois para conversarem, para olhar um no olho do outro e ter aquele momento íntimo. E eu tenho certeza que isso fará toda a diferença. Amém? Segundo resgate, queridos, esse aqui em muitos lares foi banido há muito tempo. Segundo resgate que nós precisamos trazer para a nossa família, dentro dos nossos lares, é o resgate do culto doméstico. Ou em outras palavras, o resgate do culto familiar. O resgate de um devocional diário. O resgate de leitura bíblica, o resgate de colocar os seus filhos para ler, o resgate de colocar os seus filhos para conhecer a palavra, porque se nós não conhecemos a palavra, e se a nossa casa não está alicerçada na palavra, certamente seremos enganados. E a mesma palavra diz que muitas vezes nós erramos,
porque não conhecemos as Escrituras e nem o poder de Deus. E as Escrituras e o poder de Deus, nós não podemos conhecer apenas no culto de domingo ou em um culto de meio de semana. Precisamos conhecer a Deus na intimidade, precisamos conhecer a Deus na nossa casa, porque é lá que Ele se revela. Precisamos conhecer a Deus no nosso quarto, porque é na nossa intimidade que nós ouvimos muito mais a voz de Deus. Aqui é o lugar de você ser treinado, aqui é o lugar de você ser sacudido, mas é na sua casa que você vai ter a verdadeira intimidade, a verdadeira comunhão com o Senhor. Amém? Ei, igreja, resgate os valores perdidos, e um deles é resgatar o culto familiar. Se assente com os seus filhos. A palavra do Senhor nos diz que nós precisamos inculcar, que nós precisamos implantar na mente dos nossos filhos a palavra. Precisamos escrever, precisamos falar, precisamos inculcá-los, enquanto eles estão pequenos, para que quando eles crescerem, queridos, eles não se desviem dos caminhos do Senhor. E isso é possível quando nós reunimos o homem que é o sacerdote da casa, a sua esposa e os seus filhos, e eles cultuam a Deus juntos. Amém? Leia a Bíblia, queridos. Resgate lá na sua casa o hábito da comunhão com Deus, através da leitura, através do louvor, através do seu culto familiar. Último dos que eu coloquei aqui. Último e tão importante quanto. Você precisa resgatar o tempo de qualidade. Se você ler, aquele livro As 5 Linguagens de Amor, acho que foi até indicado, não me lembro agora, por um dos ministrantes. E uma das linguagens de amor, queridos, se chama tempo de qualidade. Pastor, mas eu levanto cedo e eu tenho me desdobrado para trazer segurança financeira para minha casa, e lá em casa eu não posso deixar a peteca cair, eu tenho que trabalhar cedo, de tarde, de noite. Eu quero dizer, você vai morrer, varão, e vai ficar tudo aí, viu? Enquanto eu preparava isso aqui, o Senhor colocou algo no meu coração, e isso me marcou muito. Eu quero compartilhar com você, que estamos trabalhando muito para dar um futuro melhor para a nossa família, e não estamos percebendo que estamos perdendo o momento presente. O ontem não volta mais. Entendeu, queridos? Nós estamos trabalhando muito para preparar um futuro para os nossos filhos. Nós estamos trabalhando muito para dar uma segurança financeira para a nossa família. E muitas vezes nós não estamos percebendo, queridos, que nós não estamos vivendo o presente. Eles vão crescer, eles vão embora, e talvez eu vou olhar lá na frente e falar: meu Deus, eu não participei do crescimento da minha casa, da minha família, dos meus filhos. Talvez você está trabalhando muito para dar um futuro melhor para a sua família, mas está perdendo o tempo mais precioso que você tem, que é o hoje. Porque o ontem, queridos, já foi. Não volta mais. Acabou. São coisas muito simples que nós precisamos nos atentar, queridos. Eu me lembro de um homem muito interessante na Bíblia. Esse texto que eu vou falar para vocês é um texto muito pouco lido. Porque quando a gente fala desse personagem, a gente lembra só das desgraças que ele viveu, Mas eu queria que você tirasse um tempinho lá na sua casa depois, talvez num culto doméstico, num culto familiar, e você vai ler o primeiro capítulo do livro de Jó. E o primeiro versículo é muito conhecido, e os outros nem tanto assim, O primeiro versículo está escrito o que? Alguém lembra? E Jó era um homem íntegro, justo, temente a Deus. Aí todo mundo conhece. Mas se você ler os versículos subsequentes, queridos, você vai ver algo extremamente interessante. Você vai ver que mesmo depois que os filhos de Jó se casaram, ele tirava tempo sempre para discipular os filhos. De tempos em tempos ele chamava os seus filhos para um bate-papo. E esse bate-papo era um discipulado 1 a 1 que ele tinha com cada um deles.
E é tão interessante que, se você for ler mais um pouquinho, vai dizer o seguinte, que sempre, de tempos em tempos, Jó se levantava pela madrugada e clamava a Deus, cobrindo a vida dos seus filhos em oração. Se porventura, não é que ele ficou sabendo que os filhos pecaram, não. Lá o texto diz que ele orava e clamava a Deus, se porventura os filhos tivessem pecado, ele estava clamando a Deus pelos seus filhos. Ele tirava tempo por sua casa, ele tirava tempo pelos seus filhos. Aí talvez você está me perguntando assim, não, mas por que Jó não era como eu, que tenho que levantar cedo e tomo conta de uma grande empresa, tomo conta de muitos negócios. Eu convido você a continuar lendo, e você vai ver que Jó era um dos homens mais ricos daquela terra. Era um cara próspero, rico, tinha não sei quantos jumentos, tinha não sei quantos não sei o que lá das quantas, tinha não sei quantos funcionários. Esse cara era para estar louco, cabeça cheia, duplicata vencendo, segunda-feira lotada, cheque para ser cobrido, né? Era muita coisa na cabeça de Jó. Se a gente fosse pensar nos nossos dias de hoje, né? Mas a Bíblia fala que ele tirava tempo para orar, ele tirava tempo com Deus em favor da sua família, dos seus filhos. Existe até vi um meme alguns dias atrás, porque quando ele ouve, né, se você der sequência, você vai ver todas as tragédias, não é sobre Jó que a gente vai falar, mas você vai ver que durante ali todos os testes, todas as provações que ele passa, ele perde todos os filhos, todos eles morrem. E vocês lembram do desespero que ele ficou? Ele disse algo marcante, ele disse, olha, Deus me deu, e Deus levou, bendito é o nome do Senhor. E aí se a gente for para um outro personagem que foi muito marcante, né, que foi Davi. Davi foi um homem apaixonado por Deus, teve um relacionamento muito lindo com Deus, mas ele foi totalmente o oposto em relação à família. E quando ele vai perder ali, se você for ver os desesperos, né, de Davi com todos os problemas que ele teve, então você vai ver a diferença de um para o outro. Jó não se desesperou porque ele fez tudo que ele podia, ele discipulou, ele foi temente a Deus, ele ensinou, ele conduziu os filhos a conhecerem a Deus. Já Davi, ele teve muitos bons pontos positivos na vida dele, mas enquanto pai, ele não foi um bom pai, ele não foi legal, ele não foi um bom discipulador, ele não foi alguém que ensinou os filhos, ele não foi alguém que ensinou sobre a comunhão na família. E aí você vai ver tantas tragédias. O que eu quero dizer para você, queridos, é que você é a pessoa escolhida por Deus para trazer a bênção ou a maldição para sua casa. Você é o sacerdote, homem. Você, mulher, é a mulher sábia que precisa edificar a sua casa. Você, varão, é o sacerdote de Deus para a sua família. Aqui está a resposta. Vou dar a resposta para vocês. Por que nós estamos vivendo tanta deturpação e tantas desgraças no meio da família nos anos 2021? Porque os pais e as mães têm negligenciado os valores da família. E a gente poderia falar sobre o respeito, né? Por que não? A gente poderia falar sobre a fidelidade, por que não? São os princípios que precisam ser resgatados. A gente poderia falar de outros vários pontos, mas eu quero me atentar somente a esses três, e vamos já quase encerrar, mas eu quero implantar na sua mente que alguma coisa precisa ser feita para que as gerações futuras tenham famílias saudáveis. Eu e você precisamos resgatar os valores perdidos da nossa casa. E só se resgata valores perdidos quando nós paramos para pensar e paramos para examinar aquilo que nós precisamos mudar, aquilo que nós precisamos deixar de lado. Nós precisamos parar, trancar a nossa casa e começar a varrer, né, a cada cantinho. Vocês lembram lá das dracmas perdidas? Vocês lembram? Alguém perdeu as dracmas, né? Vocês viram o que ela fez para encontrar? Quem sabe para uma próxima palavra a gente fala sobre isso. Fechou a porta, queridos, pegou a vassoura, começou a tirar móvel do lugar e começou a varrer, até encontrar. A nossa casa é a mesma coisa, queridos. Para nós consertarmos o nosso altar, que é a nossa casa, eu, sacerdote, você, mulher sábia, vocês, filhos, porque existem papéis distribuídos para todos dentro de uma casa. Nós precisamos parar e olhar quais são os possíveis erros, em quais foram os lugares que nós deixamos nessas dracmas
para que nós venhamos a resgatar. Em outra palavra da Bíblia, o Senhor nos fala que nós precisamos voltar onde nós caímos, e resgatar e recomeçar, para prosseguir. Recobre, queridos, a lucidez na sua casa. Não viva no país das maravilhas, não viva no mundo da lua. É realidade, é realidade. Famílias têm sido destruídas, lares têm sido saqueados, e o tempo não volta. Mas nós temos amanhã, nós temos depois de amanhã. Ah, pastor, o senhor está falando porque a sua casa é perfeita, a sua família é perfeita, o senhor deve ser um homem muito sábio. Não, tem um montão de coisa para consertar lá em casa, queridos. Eu tenho que pedir a Deus todos os dias sabedoria para criar meus filhos. Eu tenho muitas imperfeições enquanto marido, e se eu não me atentar, queridos, muitas coisas vão acontecer. É uma realidade, é algo do presente, não é do futuro. O mundo existe. Resgate os valores perdidos dentro da sua casa. Ei, você que está na sua casa, resgate os valores perdidos, porque farão toda a diferença. Alguém aqui gosta de perder alguma coisa? Você quer ver alguém ficar agoniado quando perde dinheiro? Alguém já perdeu dinheiro aí? Hã? Meu irmão, não vou falar para ninguém perder, mas talvez você já perdeu uma notona de 100 reais. Meu irmão, você vai fazer de tudo para achar essa nota de 100 reais na sua casa, porque o dinheiro nos faz falta, gente. Faz ou não faz? É só lá em casa que faz falta? Muito mais importante do que os valores perdidos financeiros são os princípios que Deus nos deu, que nós temos ignorado, que nós temos perdido, que nós temos deixado de lado, e que vai fazer falta. Se 100 reais faz falta, a mesa vai fazer muito mais falta. O culto doméstico, vai fazer muita falta. Tempo de qualidade fará tanta falta que muitos hoje choram, porque querem voltar lá atrás e reviver coisas que já não tem como mais. Meu Deus. Eu quero concluir com outro texto que eu acho muito bacana. Esse que quem quiser abrir, pode abrir. Josué capítulo 24, versículo 15. Vou ler só uma pequena parte do texto, mas lá na sua casa você vai ler tudo. Josué 24, 15, eu já tenho anotado aqui no meu esboço. Josué 24, 15, quem tiver na sua casa, leia lá depois. Amém? Josué capítulo 24, versículo 15. Existe uma declaração muito conhecida na Bíblia que diz o seguinte: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se a gente falar só esse versículo vai ficar muito vago, né? O contexto desse texto, queridos, chega num momento muito importante para o povo de Deus, para o povo do Senhor, né? E agora Josué com uma responsabilidade muito grande. Então ele reúne ali homens importantes, chefes ali, né? Homens importantes. E ele fala algumas coisas que está na sua Bíblia, está no seu texto. Você pode conferir o que eu estou falando. Ele fala assim: olha, eu não sei o que vocês vão fazer. Eu não sei se vocês vão servir, né? Se vocês vão servir aos deuses dos nossos antepassados. Eu não sei se vocês vão querer se adequar e vão querer servir aos deuses dos amorreus, né, os deuses da terra, a qual hoje nós estamos habitando. O que vocês vão fazer eu não sei, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele faz uma escolha, ele toma uma decisão, e essa decisão ele toma não apenas para ele, mas para a casa dele, e ele declara: o que vocês vão fazer eu não sei, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu fecho com uma frase que eu até postei agorinha, depois você vai ver lá. Ei, você precisa definir quem é o seu Deus.
Você precisa definir quem governa a sua casa. Você precisa definir a quais ordens você segue. Você precisa definir quem governa a sua casa. Porque se você ficar em cima do muro, queridos, você vai perder tudo e algo mais. Defina quem você serve. Defina quem é o seu Deus. Saia de cima do muro e declare hoje mesmo na sua casa: eu sirvo a Deus, e eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa é uma decisão que você precisa tomar. Não é uma decisão que seu vizinho vai tomar. Não é uma decisão que outras pessoas vão tomar por você. Você precisa definir hoje. Não é amanhã não, queridos. Defina hoje quem você serve. Defina hoje quem é o seu Deus. Saia de cima do muro, porque a sua família precisa de alguém que defina por ela quem é o Deus que governa a minha casa e a minha família. Não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Feche os seus olhos, baixe sua cabeça. Você que está em casa, seja motivado por essa palavra a tomar uma decisão hoje. Se você ainda não serve ao Senhor, hoje é dia. Aceite Jesus como seu Salvador. Coloque Ele como governo da sua casa. Coloque Ele como governo do seu casamento. Coloque Ele no centro do seu lar, porque amanhã pode ser tarde demais. Ei, defina quem é o seu Deus. Pai, eu te dou graças nesse momento, porque eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que eu peço. Eu sei que o Senhor está muito além daquilo que a minha mente consegue imaginar. E nesse momento, papai, eu quero clamar pelas famílias dessa igreja. Eu quero continuar clamando pelos casamentos, pelos casais dessa igreja. Papai, eu quero clamar por cada família daqueles que estão me ouvindo agora. Vá de encontro a cada um de nós, aos nossos lares, à minha casa. E nós te autorizamos, retira de nós tudo aquilo que não te agrada. Papaizinho, venha trazer a nossa memória, a nossa mente, tudo aquilo que nós perdemos, que precisa ser resgatado para que a nossa família esteja no centro da Tua vontade. Papai, venha derrubar por terra todo plano de Satanás contra a nossa geração, contra as famílias dessa geração. Nós declaramos, eu declaro sobre a igreja de Deus do setor universitário, eu declaro sobre a família daqueles que estão me ouvindo. Papaizinho, venha ministrar sobre cada um deles a Tua presença, a Tua palavra, que possamos ser incomodados por essa palavra que ouvimos nessa noite, para que possamos definir quem é o nosso Deus, em quem nós servimos e quais os padrões que precisam reger a minha e a nossa casa. É o meu clamor, em nome